Olá, continuando aqui com o nosso curso de pré-cálculo, esse é o segundo vídeo referente à aula 9. Nessa aula 9 nós estamos falando sobre álgebra de funções e funções inversas, que é o capítulo 13 desse livro aqui. No vídeo passado eu falei sobre a álgebra de funções, né, como é que você opera com funções, como é que você soma, subtrai, divide, multiplica, sempre prestando atenção no domínio. E a gente viu na aula passada, o assunto principal, na verdade, do vídeo passado, foi uma nova operação chamada de composição de funções. Com função isso é permitido. A gente pode compor as funções. Ou seja, se você tem uma função f de x, eu posso colocar valores de x numéricos e ela me retorna um outro valor numérico. Acontece que se eu, em vez de colocar x, eu colocar uma outra função aqui dentro, eu gero uma nova função que é a composição de função, que a gente representa assim, f bola g de x. Então, isso aqui é uma operação binária nova, introduzida nesse contexto de funções. Cada vez que você introduz uma operação, você precisa se preocupar com as propriedades dessa operação. O que você pode e o que você não pode fazer com essa operação. Eu mencionei na aula passada, eu não vou fazer um vídeo especial sobre isso, sobre as propriedades dessa operação, mas eu cheguei a mencionar na aula passada, e você pode verificar muito facilmente que essa operação aqui, diferente da adição e da multiplicação, essa operação ela não é comutativa. O que isso significa? Significa dizer que se eu fizer f bola g ou fizer g bola f, ou seja, se eu trocar a ordem da composição que eu estou fazendo, essas duas coisas não são iguais. Veja lá no vídeo passado que eu dei um exemplo específico disso. Eu também falei no vídeo passado que essa operação ela é associativa. Quer dizer, se você tem f bola g bola h, por se tratar de uma operação binária, você só faz as contas de duas em duas, ou seja, pegando pares. Então, aí surge a dúvida, eu posso fazer essas duas e aí pegar f, e onde tem x eu colocar o que eu obtive da composição de g com h? Ou eu devo primeiro fazer essa composição, f com g, e o resultado que eu obtiver, onde tem x eu coloco h, ou seja, componho f bola g com h. A resposta é que tanto faz, ou seja, esta composição de função ela é associativa. Ou seja, você pode fazer f bola g e depois compor com h. E isso é a mesma coisa de eu fazer f composta com g composta com h. Essa é uma operação associativa. Uma outra propriedade que nós vimos lá quando falamos de adição e multiplicação foi a presença do elemento neutro, né? A adição ela tem um elemento neutro que é 0. E a multiplicação tem um elemento neutro que é o 1. O que é o elemento neutro? É aquele que quando você faz uma operação de qualquer coisa com ele, ele não mexe em nada. Ou seja, o 0, se eu somar qualquer coisa com 0, ele não altera em nada. Por isso que a gente diz que o 0 é o elemento neutro da adição. E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar por 1, não faz diferença nenhuma. Veja que o elemento neutro ele é muito ligado à operação ao qual ele está associado, né? Claro que o 0, se eu multiplico alguma coisa por 0, muda tudo. Ou seja, o 0 ele é elemento neutro da adição, não da multiplicação. A mesma coisa com 1. Se eu somo 1, muda. Então ele é o elemento neutro da multiplicação. E aí surge a pergunta, será que existe um elemento neutro para a composição de funções? Ou seja, existe uma função que se eu compor com qualquer outra, ela não vai fazer diferença? A resposta é sim, né? A função f de x igual a x é o elemento neutro da composição. Afinal de contas, se eu pegar g de f de x, você pegar a função g qualquer, e onde tem x eu colocar f de x, se o f de x é o próprio x, então eu volto a ter o g de x. Deixa eu pegar um exemplo específico. G de x igual a raiz de x. Agora vamos compor g com f. Quando eu componho g com f, eu pego g e onde tem x eu coloco f de x. Então eu pego a função g e onde tem x eu coloco f de x. Só que f de x é o próprio x.
ou seja, é o próprio g de x. Quer dizer, quando eu componho g com essa função f aqui, eu continuo a ter g. Ou seja, essa função ela funciona como elemento neutro da composição de função. Uma vez que você tem a noção de elemento neutro, surge a ideia de elemento inverso. Lembre lá da primeira aula o que é o elemento inverso. O elemento inverso é aquele que, quando combinado via uma determinada operação, gera o elemento neutro. Ou seja, o número 2, para a adição, o elemento neutro é aquela coisa que, quando somada com 2, ou seja, quando combinada com 2, gera o elemento neutro. Nesse caso, é o menos 2. Então, o menos 2 ele é o inverso aditivo de 2. Por quê? Porque quando eu somo os dois, eu obtenho o elemento neutro. Essa é a definição de elemento inverso. No caso da multiplicação, você tem o 2, é uma coisa que, quando eu multiplico pelo 2, eu obtenho o elemento inverso da multiplicação. No caso, o inverso multiplicativo do 2 é o número meio. Por quê? Porque o produto dos dois gera o elemento neutro. Então, a presença do elemento neutro abre espaço para você formular a noção de elemento inverso. Se você tem uma função, o que é a inversa dessa função? A inversa dessa função é uma outra função que tem a seguinte característica. Quando as duas são compostas, f de g de x, o resultado é o elemento inverso. Lembra que o elemento inverso, no caso da composição de função, é x. f de x igual a x. Essa função inversa a gente representa assim, ó. E aí surge aqui uma bagunça, potencial confusão, se você não entende muito bem o que está acontecendo. Acontece que o elemento inverso da multiplicação, ou seja, o elemento inverso do 2, é representado assim também. Então, os 2 você representa com esse menos 1 aqui. Só que não confunda as duas coisas. O elemento inverso da multiplicação é aquele que, quando eu multiplico um pelo outro, o resultado dá 1. Essas duas funções, se eu multiplicar as duas, o resultado não dá 1. Porque esse 1 aqui é para simbolizar que isso daqui é o elemento inverso em relação à composição de função, não em relação à multiplicação de função. O elemento inverso de f em relação à multiplicação de função é 1 sobre, é representado assim. E essas duas coisas não são iguais. Então é assim, uma função f de x, ela pode ser combinada com outras funções via 3 operações: soma, multiplicação ou composição de função. Para cada uma dessas operações, você tem associado um elemento inverso. O elemento inverso de f de x, com relação à adição, é menos f de x. Por quê? Porque quando eu combino f de x com menos f de x via adição, eu obtenho o elemento neutro da adição. O elemento inverso multiplicativo de f de x é 1 sobre f de x. Por quê? Porque quando eu combino f de x com 1 sobre f de x via multiplicação, eu obtenho o elemento neutro da multiplicação. O elemento inverso de f de x em relação à composição de função é o que a gente está representando por esse símbolo aqui, f a menos 1 de x. E o que isso significa? Significa dizer que, se eu combinar f com f a menos 1 via composição de função, eu obtenho o elemento neutro da composição de função, ou seja, a função x. E o perigo é você confundir essas duas coisas. Com o número, quando você tem 2 a menos 1 ou quando você tem 1 sobre 2, essas duas coisas significam a mesma coisa. Os 2 é o elemento inverso multiplicativo do número 2. Mas no caso de função, essa simbologia é reservada para o elemento inverso da multiplicação e essa simbologia é reservada para o elemento inverso da combinação de função. Então, o assunto desse vídeo aqui é esse objeto aqui, a tal da função inversa. E a propriedade definidora dela é essa daqui. Mas vamos começar do começo. Antes de falar de função inversa, é importante falar primeiro de função injetora ou injetiva. Vocês lembram lá da definição da função, né? Que você tem lá o domínio da função e a imagem da função. Eu tinha dito na definição de função que
um mesmo valor do domínio não pode corresponder a dois valores na imagem. Aí deixa de ser função. Agora, lembre lá que não havia problema nenhum se eu tivesse dois valores diferentes do domínio correspondendo ao mesmo valor na imagem. O exemplo clássico é f de x igual a x quadrado. F de 2 é 4 e f de menos 2 também é 4. E nem por isso aqui deixa de ser uma função. Entretanto, embora isso não seja um problema, não deixe de ser função, às vezes é interessante você separar as funções em duas classes, aquelas que isso acontece e aquelas que isso não acontece. E é aí que entra o conceito de função injetora ou injetiva. A função injetora é aquela em que isso não acontece, ou seja, quando você tem o mesmo valor da função, com certeza você está considerando o mesmo valor lá no domínio. Ou um outro modo de dizer, se você tem valores diferentes no domínio, isso corresponde a valores diferentes na imagem. Então, por exemplo, essa função aqui é uma função injetora. Por quê? Porque se você tem valores diferentes de f, é porque esse x que você colocou é o mesmo. Considere esse exemplo aqui. F de u igual a f de v. Vamos ver qual que é a consequência disso. F de u é eu pegar f de x, onde tem x eu coloco u. E f de v é eu pegar f de ux e onde tem x eu colocar v. Então, v mais 3. Entretanto, essa equação me leva à conclusão inevitável que u é igual a v. Ou seja, ao dizer que você tem o mesmo valor da função, implica que eu estou usando o mesmo valor de argumento. Isso não é o caso, por exemplo, dessa função aqui. Essa função aqui ela não é injetora. Afinal de contas, quando a gente tem f de u igual a f de v, isso não necessariamente significa dizer que u é igual a v, né? O exemplo clássico foi esse que eu acabei de dar, quer dizer, f de menos 2 é 4, f de 2 também é 4, e embora o valor da função seja o mesmo, os dois são 4, o valor de x que eu coloquei não são iguais. Isso pode ser visto também no gráfico, inclusive até mais facilmente, através do teste da reta horizontal. Você se lembra que lá para ver se uma determinada expressão é uma função ou não, você olha para o gráfico dela e você faz o teste da reta vertical, né? Se for uma função, toda reta vertical cruza o gráfico apenas uma vez. Então, por exemplo, isso aqui é uma função porque toda reta vertical que eu faço apenas cruza o gráfico em um único ponto. Nunca mais de um ponto. Se você tiver, por exemplo, uma coisa como essa, isso aqui não é função, porque se eu fizer uma reta vertical, ela cruza o gráfico em dois pontos. Agora, para você saber se ela é injetora ou injetiva, a ideia é você saber se, para um determinado valor de f de x, aquilo corresponde a um único x. Então, você faz o teste da reta horizontal. Por exemplo, essa função aqui, ela não é injetora, porque se eu fizer uma reta horizontal bem aqui, fica claro que esse mesmo valor de f de x pode acontecer nesse valor de x, pode acontecer nesse valor de x, pode acontecer nesse valor de x, ou também nesse valor de x. Ou seja, essa reta ela cruza o gráfico em vários pontos. Então esse é um teste para você ver se essa função é injetiva ou não. Essa daqui também é uma função que não é injetora, né? Veja que se você fizer uma reta horizontal, ela cruza o gráfico em dois pontos, certo? É importante observar que não é toda reta. Quer dizer, se eu traçar uma reta horizontal bem aqui, ela cruza o gráfico em apenas um ponto. Mas isso não quer dizer que a função é injetora. Precisa que todas as retas horizontais cruzem em apenas um ponto. Então, nem esse exemplo 1, nem esse exemplo 2 são gráficos de funções injetoras. E por que essa definição ela é importante para a gente aqui? Porque a ideia é a seguinte. Em uma função injetora, f de x1 tem um determinado valor y1. F de x2 tem um outro valor y2. E f de x3 tem um outro valor de y. Agora, isso daqui é uma função. Lembrando que seria função se não tivesse só esse valor. Mas a grande vantagem de ser injetora é que agora se eu fizer voltando, ou seja, se eu imaginar agora que eu tenho uma outra função, de tal maneira que esse daqui é o domínio dessa nova função,
Essa daqui é a imagem dessa nova função. Aí eu fizer o mapa, a regra que mapeia os dois conjuntos é a seguinte. Esse valor y, ele corresponde ao valor x que deu origem a ele pela função f. Ou seja, o valor y, ele é mapeado no valor x através de uma operação voltando, desfazendo o que essa função f fez. E o que é interessante é que se a função é injetora, esse mapa voltando, ele também é uma função. Observe que se esse ponto aqui correspondesse a dois valores diferentes, ela não deixaria de ser função, mas o mapa voltando, aí não seria função, porque aí eu tenho dois valores aqui correspondendo ao mesmo valor aqui. Então, resumindo, qual que é a ideia da função injetora? A função injetora ela é uma função que é função indo e voltando. Eu tenho uma função indo, mas eu posso definir uma função voltando, desfazendo o que aquela função fez. Essa função que você define, que faz a volta, é o que a gente chama de função inversa. Então, essa função aqui que eu defini, através dessa regra, é a função inversa de f. Vamos ver isso formalmente, o que eu estou dizendo aqui. Definição de função inversa. Se f é uma função injetora, né, com um domínio D e imagem im, como para cada valor de y pertencente à imagem há exatamente um x pertencente ao domínio, tal que y é igual a f de x, é possível definir uma função g com domínio igual ao que era a imagem da função original e imagem sendo o domínio da função original, de tal maneira que g de y é igual a x. Então, g inverte a correspondência definida por f, ou seja, ela desfaz o que f faz. Voltando para cá, quando eu pego um valor x, o que a função f faz? A função f transforma o valor x num outro valor que eu estou chamando de y1. E o que a função inversa faz? Ela pega esse valor e transforma de volta em x. Então, quando eu aplico f, eu vou daqui para cá. Quando eu aplico f a menos 1, eu vou daqui para cá. A função inversa é essa função que desfaz o que a função fez. Então, naturalmente, essa relação aqui é satisfeita. Porque quando eu combino a função, quando eu faço f de g de x, o que eu faço? Eu faço o valor x ser transformado por g e o resultado ser transformado por f. Agora, se g é a inversa de f, quando o x é transformado por f e o resultado é destransformado, eu volto a ter o que eu tinha antes, que era x. E isso vale também para f de g de y, ou seja, um determinado y que é transformado por g em x, o f desfaz essa transformação e volta para o y. E essa relação aqui é a relação que a gente viu lá no começo da aula, né? Ou seja, a composição da função com a sua inversa é igual ao que eu chamei lá de elemento neutro das funções, né? Em relação à composição de função. Então vamos ver como é que isso apareceria numa questão. Por exemplo, como é que você faz a inversa dessa daqui? A gente já viu lá no exemplo que eu dei anteriormente que isso aqui é uma função injetora. Então o primeiro passo está satisfeito. Agora vamos ao segundo passo. O segundo passo é o seguinte. Você resolve a equação y igual a x mais 3. Ou seja, você escreve essa equação aqui para essa expressão, ou seja, f de x dado por isso aqui. Então, essa é a equação. E agora você resolve para x em termos de y, ou seja, você encontra o valor de x. Você resolve para isolar x. Quando você quer isolar x aqui, você subtrai 3 dos dois lados e você fica com isso daqui. Então, você encontra essa relação aqui. Aí, o que é o terceiro passo? O terceiro passo te diz... Na expressão que você encontrou, que tem esse formato, ou seja, x igual a alguma expressão, você troca x por y
e y por x. Então, aqui no terceiro passo, onde tem x, eu coloco y. E onde tem y, eu coloco x. Essa daqui é a função inversa. F, a inversa de x, é igual a x menos 3. Vamos ver mais um exemplo. A primeira análise que você faz, verificar se é injetora, você não precisa fazer explicitamente, porque quando ela não é injetora, você percebe já, quando você tenta fazer o passo 2, você percebe que tem alguma coisa estranha, você percebe que você não consegue fazer essa resolução. Então, eu geralmente vou omitir esse passo 1. Quando o passo 2 não der certo, aí a gente desconfia que ela não é injetora. Então aqui eu vou partir direto para o passo 2. O que é o passo 2? Para calcular a inversa dessa função. Você escreve y igual a x mais 3 dividido por x menos 2. Lembrando que o meu objetivo é isolar x. O que eu faço? Multiplico os dois lados por x menos 2. Agora, isso aqui é yx menos 2y igual a x mais 3. Agora, eu escrevo isso aqui como yx menos x igual a 3 mais 2y. Eu estou tentando isolar x, então eu estou deixando tudo que tem x do lado esquerdo, porque o que eu quero é isolar x. Aí aqui eu coloco x em evidência, fica y menos 1 igual a 2y mais 3. Então, agora, para isolar x, eu divido os dois lados por y menos 1. Então, fica com 2y mais 3 dividido por y menos 1. Aí, o que você faz? No final, para você escrever a função inversa, você diz que a função inversa é essa expressão que você encontrou trocando o y por x. Então, é 2x mais 3 dividido por y, ou por x menos 1. Na verdade, aqui não é g a menos 1, é f a menos 1. Aqui é g a menos 1, que é a função original, o nome dela era g. Então, essa aqui é a função inversa de g. Agora é solicitado também que você calcule a composição das duas, ou seja, fazer g a menos 1 composta com g de x. Isso aqui é eu pegar a expressão de g a menos 1, isso que eu escrevi aqui, ó, é a expressão do g a menos 1 de x. Eu estou pronto para colocar x aqui. Ó. Se eu colocar x aqui, x aqui, x aqui, essa é a expressão da função inversa. Agora, como é que eu faço a composição? Onde tem x, eu coloco g de x. Então, aqui eu coloco g de x e aqui eu coloco g de x. G de x é isso aqui. Ó. Então, venho aqui. Agora, para eu combinar essas duas frações aqui, elas têm denominadores diferentes. Eu preciso ajustar os denominadores. E aqui também, eu tenho isso aqui mais 3, então eu preciso ajustar os denominadores. Então, em cima, eu tenho o mesmo denominador, que é x menos 2, para as duas frações. Na primeira fração, eu tenho 2 vezes x mais 3. E na segunda fração, eu tenho 3 vezes x menos 2. E embaixo, eu tenho o mesmo denominador para as duas, que é x menos 2. E em cima, eu tenho x mais 3 menos x menos 2. Uma vez x menos 2. Agora, observe que eu tenho esse x menos 2 aqui, esse x menos 2 aqui. Se eu multiplicar em cima e embaixo por x menos 2, posso fazer isso pelo princípio fundamental das frações, esse daqui cancela com esse e esse daqui cancela com esse. Então, você pode simplificar isso daqui para ficar em cima 2x mais 3, ou seja, 2x mais 6, mais 3 vezes x menos 2, que é 3x menos 6. E embaixo você tem x mais 3. Aí esse menos x menos 2, observe que esse menos aí tá para os dois, né? Então isso aqui é menos x mais 2. Então isso daqui vai ser, em cima eu tenho 2x mais 3x é 5x. E mais 6 menos 6 é 0. E embaixo eu tenho x menos x é 0 e 3 mais 2 é 5. Então, o que eu encontro como resposta é x. Confirmando que eu encontrei a expressão correta, né? Porque
o que eu tinha dito lá desde o começo, a própria ideia de função inversa. A ideia de função inversa é que quando você combina com a função, ela dá igual a x. Então a gente aqui só confirmou isso. Observe que essa função, quando combinada com essa, resultou em x. Isso sempre vai acontecer se você tiver feito a conta correta para a função inversa. Uma expressão algébrica da função e a expressão algébrica da sua inversa estão conectadas, estão ligadas através desse procedimento de inverter, né? Elas têm essa propriedade aqui que as conecta de maneira única, ou seja, a única inversa disso daqui é essa expressão, e a única inversa dessa é essa. Se você fizer o procedimento para inverter essa daqui, você vai encontrar essa daqui, ou seja, a inversa da inversa é igual à função original. Então, do mesmo jeito que a expressão algébrica da função e sua inversa guarda entre si uma relação, isso se manifesta também no gráfico das duas. Então eu coloquei aqui, deixo para vocês como exercício, que essa daqui é a função e essa daqui é a sua inversa. Faça aquele passo a passo lá para sair daqui e vir para cá. E também você pode fazer um exercício que é fazer f de f a menos 1 de x e encontrar que dá igual a x para essas duas. Mas bem, aí eu desenhei aqui, esse daqui é o gráfico de f de x, né? Repare que quando x é igual a zero, f de x é menos 4, ou seja, quando x é igual a zero, f de x é menos 4. E quando o y é igual a zero, o x é 2, ou seja, quando y é igual a zero, o x é 2. Então essa função aqui é a f de x. E essa daqui é o gráfico da inversa dela. Observe que quando x é igual a zero, eu fico com 4 sobre 2, que é 2, ou seja, quando x é zero, aqui é 2. E quando isso aqui é igual a zero, você encontra que o x é menos 4. Então é x igual a menos 4. Então essa daqui é o gráfico de f a menos 1. Agora vamos pensar graficamente naqueles três passos para encontrar a função inversa. Pensando graficamente, o que eu tenho aqui é a função, né? Eu tenho o gráfico da função, portanto eu tenho a função. Então quais são os 3 passos? O primeiro dele é verificar se ela é injetora. Verificar se é injetora, graficamente, a gente faz com o teste da reta horizontal. Imagina uma reta horizontal aqui, ela vai cruzar o gráfico num único ponto. E cada reta horizontal vai cruzar em um único ponto. Então, trata-se de uma função injetora, portanto, ela tem inversa. O segundo passo é você resolver aquela equação, ou seja, o y está isolado e você vai fazer manipulações algébricas para deixar o x isolado. Essencialmente, o que você está fazendo? Você está fazendo x e y trocarem de papel. Na função original, o y fica isolado, sozinho, e o x fica dentro de uma expressão algébrica. Às vezes o x está ao quadrado, está dentro de uma raiz, está no denominador, enfim, é uma expressão algébrica que envolve várias coisas. Então, quando você resolve aquela equação, para isolar o x, o que você está fazendo é fazer o x assumir papel de y, ou seja, ficar sozinho, e o y assumir papel de x, ou seja, passar para dentro formar uma expressão algébrica para ele. E graficamente, o que significa papel de x e papel de y? O papel do x é esse eixo daqui horizontal, que aponta para a direita. E o y é esse eixo na vertical que aponta para cima. Então, trocar os papéis é colocar o x fazendo papel de y e o y fazendo papel de x. Como é que a gente faz isso graficamente? Bom, o x a gente tem que fazer com que ele aponte para cima e o y a gente tem que fazer com que ele aponte para a direita sem tirar o x que está apontando para cima. Para fazer isso, a gente vira o papel assim. Observe que quem era x na função original, agora está fazendo o papel de y, está apontando para cima. E quem era y na função original, agora está fazendo o papel de x, está apontando para a direita. Ao fazer isso, automaticamente, o gráfico, que era o gráfico da função original, agora é o gráfico da função inversa. Esse aqui é o gráfico da função inversa. E o que você observa? Se você imaginar uma linha aqui, que a gente chama de bissetriz, que corta bem ao meio aqui, ou seja, 45 graus para cá, 45 graus para cá, corta bem ao meio entre o x e o y, os eixos x e y, o gráfico das duas funções elas são espelhadas um no outro através dessa linha bissetriz. Ó. Repare que a distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá, e quando ela se afasta mais da bissetriz, a inversa dela também. Então elas guardam essa relação, né? Se você imaginar isso aqui como sendo um espelho,
você vai ver que essa linha aqui, a imagem dela no espelho vai ser essa linha aqui. E essa linha aqui, a imagem dela no espelho vai ser essa linha aqui. Essa história da linha com 45 graus, né, dessa bissetriz aqui, é porque é o seguinte, vocês observem que para a gente fazer a função inversa, a gente faz com que o y que está apontando para cima passe a ficar apontando para a direita, e o x que está apontando para a direita, a gente quer fazer com que ele aponte para cima. Então observe que se eu dobrar bem aqui nessa linha de 45 graus, o y que está apontando para cima passa a apontar para a direita, e o x que está apontando para a direita passa a apontar para cima. Então essa linha de 45 graus faz isso também. Então, em outras palavras, os gráficos da função e de sua inversa são simétricos em relação à reta y igual a x, que é essa reta aqui. Se você fizer o gráfico de y igual a x, você vai encontrar que é exatamente essa reta, que é chamada de bissetriz. Aqui mais um exemplo. Nesse exemplo, observe o seguinte, eu botei a função f de x igual a x quadrado. Essa função aqui, se o x for qualquer valor, se o domínio for todos os reais, essa função ela não é injetora e, portanto, ela não tem inversa. Entretanto, se eu especificar que o domínio é somente os x maiores do que zero, então, aí ela passa a ter inversa. Então, aqui eu fiz o gráfico, até o gráfico nem foi tão bem feito, porque repare que sobrou uma pontinha para cá, não deveria, porque o domínio é só os x maior do que zero, né? Então, essa daqui é o gráfico de x ao quadrado, e o gráfico da inversa é essa daqui, ó, azul. Essa daqui é o gráfico de raiz de x. Se esse aqui é o gráfico da minha função, para encontrar o gráfico da função inversa, eu tenho que trocar os papéis de x e y. Ou seja, fazer o x apontar para cima e fazer o y apontar para a direita. Ao fazer isso, quem fazia papel de y agora está fazendo papel de x, e quem fazia papel de x agora está fazendo papel de y. Assim, o gráfico é o gráfico agora da função inversa. Observe que, de novo, uma é a imagem espelhada da outra, considerando essa bissetriz aqui como sendo o espelho. Observe que ela vai se afastando e depois encosta no espelho de volta. A outra também se afasta na mesma medida e encontra também. Então, a imagem espelhada desse trecho é esse trecho. E a imagem espelhada desse trecho é esse trecho. Quer dizer, quando eu faço a imagem espelhada em relação à bissetriz, né? E aí eu faço o y ser mapeado aqui no x, né? Eu faço aqui na bissetriz, ó. O que eu observo é que esse pedacinho aqui que está subindo aqui, passando da bissetriz, na imagem espelhada, ele fica abaixo da bissetriz. E quando eu faço o x ser mapeado lá para o y, essa parte aqui que está aqui abaixo da bissetriz, fica lá na função inversa, em que o x faz papel de y, fica acima da bissetriz. E aqui mais um exemplo, também deixo para vocês como exercício fazer esses gráficos aqui. Mas essa função f de x, o gráfico dela é essa daqui, ó. Essa daqui é a função f de x. E a inversa dela, o gráfico é esse daqui, azul. Essa daqui é o gráfico da inversa dela. Se esse é o gráfico da minha função, para eu obter o gráfico da função inversa correspondente a ela, é só eu trocar os papéis de x e y. O x que está apontando para a direita, eu faço com que ele fique apontando para cima, ou seja, o papel do y, né? E o y que estava apontando para cima, eu quero que agora ele faça papel de x. Então, para isso, eu vou fazer ele apontar para a direita. Então, agora, o que antes fazia papel de x, agora está fazendo papel de y, ou seja, apontando para cima. E o que antes fazia papel de y, agora está fazendo papel de x, apontando para a direita. Automaticamente, o gráfico da função que você tinha se converteu no gráfico da função inversa. Esse aqui é o gráfico da função inversa. De novo, você observa que se você considerar um espelho aqui na bissetriz, a imagem espelhada desse trecho é esse aqui, a imagem espelhada desse trecho é esse, e etc. para todo o gráfico.
Você pode fazer aquele mesmo esquema lá, né? Quer dizer, se você fizer o y ser mapeado no x através da bissetriz, esses pedaços aqui, que estão acima da bissetriz, vão ser mapeados, umas partes que ficam aqui, o y foi mapeado no x, e essas partes aqui ficam abaixo da bissetriz. E quando você faz o x ser mapeado lá no y através da bissetriz, essas partes aqui que estavam abaixo da bissetriz ficam agora acima da bissetriz. Isso sempre acontece entre o gráfico da função e sua inversa. Então, se você tiver o gráfico de uma função, você sabe como é o gráfico da função inversa, mesmo sem ter as expressões. Mesmo que você não saiba a expressão da função, você consegue dizer como é que é o gráfico da inversa. Claro, se tiver inversa, né? Bom, eu vou parando por aqui e isso encerra a aula 9. Então, daqui para frente, fazer bastante exercício sobre isso.